Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido uma excelente semana. E estamos aqui mais uma vez para o nosso Servir Planetário. Hoje é dia 11 de junho de 2025. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver também de onde que vocês estão falando, como estão se sentindo. E também eu queria agradecer pelas mensagens que a gente recebeu. Ontem era meu aniversário, então acabei recebendo muitas mensagens, muito carinho. Então queria agradecer a todos, com certeza aqueceu o coração, tocou bastante. Então, gratidão a todos. Aí a gente até fez uma live sobre ciclos, né, falando sobre os ciclos, e por aqui a gente acabou fechando mais um ciclo e iniciando um novo. Então, que seja, né, para a gente poder continuar aqui, vindo aqui um ciclo de muitas bênçãos. E falando sobre ciclo, falando sobre energia, a gente teve hoje, né, até não faz muito que saiu, a leitura da ressonância Schumann, de hoje, né, batendo perto lá dos 60 Hz. E a gente queria explicar um pouquinho sobre a ressonância. Nós já fizemos alguns vídeos explicando sobre a ressonância, né? E, e o porquê, né? A gente acaba acompanhando ela, suas variações dentro do espectro, né? A gente tem lá quatro, vamos chamar assim, quatro batidas de leitura, né? A1, A2, A3 e A4. E muitas vezes, né? Há questionamentos sobre a ressonância Schumann, há questionamentos porque ela é um dado acústico, né, que tem a ver com acústica, há questionamentos em questão da ciência, há vários questionamentos de entendimento. E, inclusive, nós mesmos, às vezes, questionamos porque a gente vai ali para a ciência tentar fazer uma avaliação. O que acontece? Tem muitas pessoas que elas dizem que a frequência em hertz, ela se mantém aquela, né, dos 7,83 hertz, e o que esses dados mostram são variações, né, variações dentro do espectro de frequência que acabam dando esses picos que a gente acaba sempre compartilhando. Ok, né? Ok, mas por que não só nós, mas várias outras pessoas que são ligadas à espiritualidade colocam, né, uma atenção, vão numa atenção assim em relação à ressonância Schumann, né? Primeiro que ela tem esse nome também em homenagem a Otto von Schumann, que foi quem, vamos dizer, descobriu, né, estudou e trouxe essa ressonância para a gente. Existem algumas estações que monitoram essas frequências, esse índice planetário, né? Porém, o que acontece? Porque a gente pega exato, o Cris esses dias falou lá no Pava sobre também, né? Tem muita gente que vai, mas a gente pega esse índice porque a própria espiritualidade, ela explicou em alguns momentos que esse é o dado, né? Essas variações, elas são os dados que a gente tem mais precisos, a gente poderia dizer, aqui na nossa ciência, aqui no que a gente mede, estuda, tem de forma palpável para acompanhar o que se assemelha à energia, às variações de energia, tudo o que acontece aqui dentro dessa transição planetária. Então, por isso, essa atenção toda sempre em relação à ressonância Schumann. Porque quando a gente vai lá e pega essas variações, e principalmente chega nesses picos, né? E até a gente fez já algumas postagens no Instagram, já explicou aqui no YouTube, né, o que significa lá dentro esses picos. Quando a gente pega, por exemplo, um gráfico que ele tem uma mancha branca, não sei se alguém recorda disso, essa mancha branca, ela traduz, né, pelos dados que a gente tem na ciência, mas trazendo, exato, essa amplitude, trazendo aqui para o nosso entendimento energético espiritual, né, que quando se tem essa mancha branca, nós estamos sendo inundados aqui no planeta com energia gama. Não é raio gama, é energia gama. E essa energia, ela tem
essa característica, né, de tocar fundo em todas as nossas estruturas, de uma forma que nós podemos estar fazendo movimentações e modificações energéticas, lembrando, né, é energia, mas a energia, ela acaba interagindo com a gente. Nós somos feitos de energia, a matéria interage com tudo isso. E com relação a isso, né, nós podemos dizer que nós sentimos vários efeitos, né, vários sintomas de várias coisas. Ok, né? Hoje, por exemplo, se você olhar lá o gráfico da ressonância, tem bastante mancha branca, né, que indica que essas energias elas estão em interação aqui com o planeta. E se está em interação com o planeta, está em interação com todos nós, porque nós somos seres. Está em interação com tudo que é vivo aqui no planeta, né? Na verdade, com todo o planeta, com tudo que tem aqui. E isso causa uma série de movimentações na gente. Mas, às vezes, nós atentamos muito mais para os sintomas que nós estamos tendo. E, ok, isso é interessante, tá? É interessante. A gente até falou em alguns momentos que a ressonância, a partir do momento que você começa a acompanhar ela, você consegue, de alguma forma, fazer uma leitura de você, da própria energia. Isso aconteceu comigo agora faz alguns dias, que a ressonância ela bateu 60 e tantos, né, nessa variação que teve ali. E o que que acontece? Eu tinha como uma certeza que a energia estava muito boa, porque eu estava me sentindo muito bem naquele dia. E depois, né, para que não era uma surpresa, ela estava lá com seus 60 e tantos hertz nessa variação, né, nessas amplitudes que ela acaba trazendo. Então, foi isso que a espiritualidade ela acabou explicando, que esse índice, né, esses índices da ressonância Schumann, eles são o que a gente tem de mais próximo, né, para ficar aqui monitorando, avaliando e vendo como que está sendo o comportamento da energia planetária, a variação da energia planetária na interação, principalmente com a energia que vem de fora, principalmente os flashes que vêm do nosso Sol e também toda a energia que viaja desde Alcione, desde o nosso Sol central, chegando aqui, interagindo com o planeta aqui, tá? E a gente tem isso de atentar muitas vezes mais para os sintomas físicos, para as coisas que nós conseguimos perceber. Porém, há transformações profundas sempre acontecendo nessa interação, nessa movimentação de energia. E até eu queria fazer uma pergunta: se a gente não tivesse, por exemplo, a ressonância Schumann, nós conseguiríamos também avaliar a nossa variação energética de outras maneiras, né? De você mesmo. Porém, então, ela é um dado, ela é um índice, é um acompanhamento que serve para a gente ver toda essa estruturação. Nós sempre falamos, né, que nós estamos numa espécie de treinamento, de uma adaptação. Não é que você salta de nível ou faz saltos instantâneos. Nós vamos fazendo essa adaptação. Tudo que está aqui no planeta faz essa adaptação de energia. Então, cada vez mais nós vamos nos acostumando com picos superiores de energia entrando. Isso interfere desde o nosso DNA, né? Muitas pessoas também questionam, acabam questionando isso, tá, mas o DNA é uma proteína, né? O DNA não tem muito a ver, algumas pessoas já comentaram isso, mas não tem muito a ver a questão de DNA estar a codificação de alma nossa, né? Só que aí a gente tem que lembrar, quando nós vamos buscar um entendimento todo, completo, espiritual da nossa estrutura toda aqui, que nós temos DNA, né, nos corpos sutis. Nós temos uma combinação genética que ela vem dos nossos corpos espirituais, ela vem descendo com informações também. Por mais que aqui na estrutura física ele tenha, né, uma movimentação, ele tenha uma estruturação, e a gente nem vai entrar nessa parte do DNA, né, que a ciência ainda não entende, né, que a ciência ainda não tem uma explicação mais concreta, às vezes até tem alguns nomes, né, se chama DNA lixo, DNA que não serve para nada, enfim, mas a gente tem, tá? A gente tem essa interação. Então, tudo está transportando informações, principalmente informações de atualização em todo o nosso ser. E muitas vezes a gente tem, né, um entendimento
de olhar para essa parte física. A gente quer entender o que está acontecendo no nosso físico, o que eu estou sentindo. Eu tenho tonturas, eu tenho dor de cabeça, eu tenho mal-estar. A ressonância baixa, né? Eu sinto tudo diferente. Pois bem, só que a verdadeira e a mais importante estruturação e modificação, ela acontece a nível de consciência, a nível de alma. O físico, ele é só um último estágio dessa descida de energia. Então, nós estamos nos transformando em seres mais conscientes. E essas rajadas, né, a gente poderia dizer assim, tempestades de energia que vem chegando aqui no planeta, na nossa leitura, na nossa conexão, elas são ótimas. Elas vêm de forma literal arrasarem com muitas coisas que ainda estão impregnadas na gente, que ainda estão emaranhadas, sujeitas, né, a vícios, vícios de vivência, vícios de experiências que não são benéficas para a gente poderia dizer. Então, é natural nós termos também, né, níveis conscienciais, níveis de desprendimento, quando vem, né, informações que elas estão pedindo passagem, por exemplo, né? No sentido, assim, o seu emocional, ele fica muito mais sensível, às vezes você nem percebe, né, mas pega para os dois polos. Às vezes você pode estar com o emocional muito bem, né, se emocionando positivamente, admirando a vida, sendo grato por várias coisas, como daqui a pouco você pode estar lá, né, no meio de um processo onde você, sei lá, né, se sente triste, se sente, né, sozinho, não entende algumas coisas, é também uma passagem. E essa energia, ela tem exatamente essas capacidades. E ela vem para isso, ela tem um propósito disso, né? É como se fosse uma purificação, uma transmutação de tudo que a gente carrega dentro de nós, principalmente o que não combina mais para onde nós estamos indo. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas quando a ressonância, né, nesse contexto que a gente explicou aqui, quando a ressonância ela sobe, isso significa que nós estamos interagindo com mais informação, com muito mais energia. E quando isso vem, né, embora algumas pessoas podem ainda sentir, né, ter essa expressão de que quando a ressonância sobe, elas não se sentem ainda muito bem, mas está acontecendo uma ruptura, está acontecendo uma inundação no planeta e nela mesmo. Ela se inunda de energia. E essa energia, é, a gente poderia fazer até uma analogia com água e óleo. Ela vem, né, ela impacta, só que ela não se mistura nessa energia que ela tem ainda essa forma, essa estrutura antiga. Então, isso tende a querer se separar, a sair. Isso precisa ir para fora, isso precisa ser transmutado. E a transmutação, ela não acontece você tirando, ela acontece saindo, extravasando, desemaranhando aquele agregado energético que estava envolvido na gente, tá? Então, tudo que você falou, o Vital falou também. Ó, sincronicidade, né, que a gente vai tendo. Então, o grande propósito, né, que a gente poderia dizer assim, na questão ressonância Schumann, e a gente segue todos os dias, quando tem leitura lá, a gente posta a ressonância Schumann, que é, né, para que as pessoas elas possam fazer, nem que sejam uns minutos, um, dois, uma autoobservação, que ela possa pegar aquele dado, né, entender, ó, peraí, tem mais energia entrando aqui no planeta. Se está entrando no planeta, isso está interagindo comigo. E como que eu estou nesse momento? Como que eu me avalio? Como que eu me entendo inundado por essa energia? Principalmente quando a gente vê essas grandes manchas brancas, tá? Que isso significa que há uma perturbação positiva na nossa magnetosfera, irradiando essa energia para que a gente possa interagir. Vamos lá. Se a gente for pensar, né, em alimentação, por exemplo, verduras, tudo que está sendo plantado agora já está pegando uma energia diferente. Não sei se vocês concordam comigo. Porque às vezes a gente come alimentos processados que eles, sei lá, foram fabricados há 1 ano atrás, 2 anos atrás, né? Tá lá, mas ele está dentro da validade, mas
Aí você vai lá e come uma coisa que ela está interagindo com a energia de agora, você consegue perceber o frescor, a diferença em tudo aquilo. Então, nós vamos aprendendo isso, nós vamos aprendendo essa transformação, essa sutilização que nós todos estamos fazendo. E essa sutilização, ela vai trazendo um abrandamento também na forma que a gente entende o mundo. Esse abrandamento, ele não é que você vira uma pessoa, né, mais, vamos dizer assim, mais desligada, né? Você vai ficando mais tranquilo, mais em paz, por ter um entendimento superior sobre as coisas. Você vai tendo um entendimento todo superior sobre vários fatores do que a gente tem aqui, né? Você faz outras avaliações das mesmas situações que você vinha vivenciando. Então, só para a gente finalizar aqui, a ressonância Schumann, tendo os seus picos altos, tendo, né, essas manchas brancas, quanto maior elas estiverem, mais a gente está interagindo com energia quintessenciada, tá? Ou seja, energia de quinta dimensão, energia transformadora, transmutadora, energia, a gente pode dizer, por que não, curadora também, tá? Há dias mais densos, né? Onde a gente vê no gráfico lá mais verde, né? Que são energias purgantes, né? A gente vê energias, às vezes algumas linhas vermelhas lá que também são energias, pontos um pouco mais densos, mais perturbados. E assim, né? Assim que a gente vai entendendo o porquê, né, de eles orientarem a acompanhar esse dado que sim é um dado humano, físico, da ciência aqui, né, mas que a gente consegue utilizar ele para avaliar a interação energética planetária, tá? Só me expliquem se isso que a gente trouxe, né, vocês conseguem, né, fazer, buscar um entendimento, buscar, né, uma reflexão, uma forma de entender isso, do porquê que a gente também compartilha ela sempre, né? E também, quem já vem acompanhando ela se bate, né? Bate, a gente diz assim, os dados que ela traz com as formas como você está, né? Como você já consegue se entender. Porque eu sei que muitas pessoas têm esse interesse na ressonância Schumann. Sabe que até aqui em casa eu às vezes falo para as pessoas, elas estão, porque hoje estou assim, porque estou não sei o que, e eu digo, vocês já viram a ressonância Schumann? Elas dizem, não, elas não acompanham, né? As pessoas aqui não acompanham, se eu dizer, se acompanhassem, vocês iam conseguir se entender melhor, né? Porque no fim tudo é energético, tudo tem um contexto energético no fim, né, por trás. Então, era isso que a gente queria trazer aqui. Deixa eu ver as perguntas que vocês têm antes da gente iniciar o nosso serviço. Aparecida pergunta aqui, o eclipse lunar de hoje, como influi na nossa vida, né? Na verdade, a gente já explicou sobre portais, né? A gente já explicou sobre eclipses, sobre alinhamentos planetários. Se a gente for pensar num contexto energético, qualquer representação, qualquer forma, vou tentar explicar aqui com radiestesia, por exemplo, tá? Vamos ver se assim fica uma forma legal, né, da gente entender esse assunto. Eu estou sem aqui na minha mesa. Mas a gente já explicou em várias oportunidades que se você pegar uma pirâmide, né? Vamos dizer que você vai usar um sistema, vai usar qualquer coisa ali que você está trabalhando com radiestesia. Se você pegar uma pirâmide e virar, né, uma face dela apontar para o norte magnético, ela vai, né, se você pegar um pêndulo, o pêndulo eu tenho aqui, só estou sem a pirâmide. Se você pegar um pêndulo, vamos supor que ele está girando assim, tá? Se eu colocar uma pirâmide nessa forma que eu mencionei, provavelmente o movimento ele vai se intensificar, tá? Ele vai se intensificar. O que acontece? Porque você está fazendo uma configuração, um alinhamento, buscando uma estrutura, e o universo ele funciona em estrutura quântica. Então você está colocando uma forma, né, uma combinação. A gente não precisa entender essa forma toda quântica, tá? Ele está intensificando, fazendo um vórtice.
fazendo um movimento de energia, tá? Então, quando a gente vai pegar, por exemplo, isso que eu estava comentando, e você pega os planetas, lembrando que tudo tem energia, tudo tem uma interferência. A gente falava sobre Nibiru esses dias, né? Alguém perguntando, Nibiru causa uma influência aqui no planeta também. Então, se a gente tem um eclipse, tem um alinhamento, tem uma forma ali que está condizendo com alguma estrutura amplificadora de energia. Então, uns mais, outros menos, eles sempre vão estar influenciando energeticamente na gente, tá? Eu nem sei qual é o eclipse que tem hoje, né? Nem estou por fora disso. Mas com certeza, né, eu acho que a gente está dentro da lua cheia, se eu não me engano, com certeza tem uma influência. Influencia, a gente pega as marés, a gente pega um monte de coisa que tem influência sobre a lua, né? Como, por exemplo, nascimentos, animais, né, quando troca a lua. Então, tem influência. Só que tem um detalhe. Para cada um vai ser diferente, porque vai depender do campo de cada um, vai depender como que está a energia de cada um e como que isso está interagindo com você. Por isso que até é ressonância. Às vezes você vai ter uma ressonância alta que para umas pessoas aquilo vai impactar de uma forma maior, para outras ainda vai ser uma forma um pouco mais reduzida, porque vai depender aonde cada um já chega nesse nível de informações. Porque o nosso campo energético, lembrando, energia é informação, então ele também vai ter uma capacidade de interagir com informação, com energia. Tá? Mas só me expliquem se isso que a gente fez, essa analogia aqui, dá para entender mais ou menos por quê, né? Todos os fenômenos, os alinhamentos, todas as coisas, elas têm uma influência. Né? Estão dizendo que a Lua está mais próxima da Terra, aumenta a influência também. Né? Aumenta a influência também. Tá? Mas é assim, a gente explicou, se você pega uma pirâmide, faz isso, né? Então, é isso, ó. A Inês diz, não tem eclipse acontecendo hoje. Eu na verdade, estou por fora disso, tá? Até ontem era, era meu aniversário, né? Então, estava com gente em casa, eu tô bem por fora de tudo. Até hoje, para voltar, né, desse barulho, dessa coisa toda que tinha ontem, a gente até custa um pouco. Então, eu hoje não me conectei com quase nada. Né? Deixa eu ver, tinha uma pergunta que alguém falou para responder. Ah, essa pergunta do... Assim, ó, tem, né? Eu não vou falar, não vou colocar a pergunta aqui, porque a gente já respondeu isso várias vezes, tá? Mas esses dias, o Jeff, não sei quem conhece o Jeff, né, que tem o canal dele, que eu até esqueci o nome também, é Tribo das Estrelas, se eu não me engano. Ele colocou um vídeo lá no canal dele que ele fez, que tinha essa mesma pergunta, né, sobre Arcanjo Miguel, de uma forma perfeita. Eu até comentei embaixo lá, para quem viu, eu comentei assim, faço das suas palavras exatamente as minhas, né? Porque é uma coisa totalmente sem lógica e sem sentido, que a gente poderia dizer assim, tá travando, pessoal? Então me avisem, né? Porque aqui para mim tá aparecendo bem. Tá? Para mim continua aqui a imagem. Bom, deve ser alguma coisa no YouTube, tá? Que eu já respondi essa pergunta algumas vezes, né? Algumas vezes sobre Arcanjo Miguel. Pode ver até o treme, a imagem, tudo mais, por causa desse tipo de pergunta, desse tipo de energia. Mas o Jeff ele explicou lá, né, que nomes, as formas ó, tem gente que viu esse vídeo do Jeff, né? A conexão, a intenção que a gente coloca, nós falamos isso em várias lives já. A intenção que você coloca na movimentação de sua energia, ela tem correspondência. Se você, lá ele explicou isso, se você intencionar Sananda, né, Jesus, você vai estar fazendo uma conexão com este ser. E você vai trocar as energias que esse ser, ele ressoa, ele emana. Quando a gente vê, por exemplo, ao longo dos anos, a grande quantidade de benefícios, de bênçãos e tudo mais que as pessoas
já tiveram com o Arcanjo Miguel, teria que ter uma outra ressonância. Não, eu estou pensando nele, eu estou emanando, né? Estou intencionando uma conexão com o Arcanjo Miguel. Teria que voltar uma outra coisa para mim. Não sei se vocês concordam. Por isso que eu falei assim, a fala do Jeff lá foi perfeita, perfeita, né? Porque, na verdade, né? Desculpa a palavra, assim, mas a gente vai meio que se enchendo a paciência com essas informações, e por isso o Jeff fez vídeo, por isso várias vezes a gente já abriu aqui live falando sobre isso, né? Tudo mais. Mas eu até resolvi pegar e comentar novamente esse assunto, porque a fala dele foi bem precisa, né? Dá para dizer que é uma conexão, uma canalização, uma forma muito serena de abordar sobre esse assunto, né? Então, assim, eu, por exemplo, toda a minha vida que eu me conectei com este ser, com o Arcanjo Miguel, sempre trouxe paz, trouxe luz, trouxe bênçãos, né? Nunca trouxe para mim qualquer tipo diferente de energia. Agora, por aí em lives, em formas, cada um pode dizer o que quer e dizer, eu recebi essa informação, o Mion já falou também, é um monte, eu já, aí é aberto, mas o que que a gente sempre dizia? Conectem vocês mesmos com o coração de vocês, né? São tantos momentos, com 21 dias, com várias coisas que a gente já fez, que eu não tenho, não tenho, eu já disse isso, eu não tenho como vir aqui dizer uma coisa, né, que eu não consigo conectar. Eu não consigo conectar. Então, vocês não vão conseguir ver eu vir aqui e dizer, não, ó, pessoal, esta energia não é uma energia boa. Porque eu venho aqui e passo exatamente o que eu consigo sentir e conectar. E eu sinto isso. Se alguém sente diferente, ok, a gente vai respeitar. Mas não dessa forma de dizer, não, esse ser é disso, é daquilo, né? Então, é a forma que a gente entende aqui, tá? É a forma que a gente entende. Não sei se isso faz sentido para vocês, né? Para mim, é assim. E E até é bom, às vezes, entrar novamente nesses assuntos, porque é aquela coisa, né? Só para fechar, que a gente falou uma vez numa live. Não faria sentido a espiritualidade deixar tantas pessoas no mundo inteiro, né? Porque não é num lugar, no outro, no mundo inteiro, se conectarem anos, 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 anos com o Arcanjo Miguel, para daqui a pouco vir uma informação privilegiada e dizer, não, ó, esquece, isso era tudo mentira, né? As pessoas iam ficar completamente abaladas de fé, que é talvez o objetivo disso, né? Abaladas de fé, dizendo, então, para mim acabou tudo, né? Porque sempre me fez bem, sempre foi tudo muito com muita luz e agora simplesmente, né, isso se modificou. Então, fora que não há sincronicidade, né? Tem que ter. Foi isso o principal recado da espiritualidade. Quando eles falaram para mim assim, como saber das informações? Tem que ter sincronicidade. Não existe ninguém que vai ter informações privilegiadas. O que é isso, né, que a gente entende? Vocês não vão não vão ouvir informações exclusivas aqui no meu canal, lá num outro canal, num outro. Elas vão ter sincronicidade. Que era o que alguém estava falando agora há pouco ali. Ah, isso que você está comentando aqui foi similar ao que o Vital Frozi falou, foi similar ao que o outro fulano falou. Vem, então, vai formando uma sincronicidade assim que eles transmitem. A gente é só canal. A gente é só canal aqui, então ele vai ter que ter essas sincronicidades, tá? Atentem sim para isso, né? Atentem para não ter aquela coisa de idolatria, não ter idolatria, e sim ter, né, vamos dizer, um acompanhamento de informações, um acompanhamento, assim, de você ter conhecimento, mas esse conhecimento, ele ser benéfico, ele ter lógica, ele ter, né, inteligência. É isso que a gente precisa tentar. Ok? Então, vamos lá. Vamos aqui pro nosso servir planetário, tá? Vão
já buscando as suas posições confortáveis, vamos buscando ficar em paz, né. Foi bom a gente entrar nesse assunto para a gente ficar em paz também. E a gente vai colocar a musiquinha aqui e nós já vamos iniciando esse movimento aqui, ok? Então vamos lá. Quem quiser colocar um copinho de água do lado pode colocar também, tá? Essa água geralmente, né, eu digo, mas sempre ela é fluidificada. Respirando profundamente e entrando nesse estado de conexão. Respire, perceba a sua energia. Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem na realização deste tratamento para todos que solicitam e colocam as suas intenções, através da Ordem dos Kumaras e do Sistema Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Para que todos tenham proteção, nós vamos ativar a pirâmide de proteção agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Vamos ativar também o Merkabah de luz para nossa navegação multidimensional. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Respire profundamente, enquanto a espiritualidade nos auxilia nas ativações dos nossos chakras transcendentais, formando as conexões necessárias de cura, de transmutação. Participam junto com a gente as egrégoras de raio azul, também trabalhando nos principais emaranhados energéticos que não são alinhados com o nosso propósito. Da mesma forma, as egrégoras de chama violeta também fazem os seus trabalhos na transmutação, na purificação das energias que também não mais condizem com a nossa jornada. Respire profundamente e observe a movimentação da sua energia. Vamos nos preparando então para iniciarmos o tratamento tonal frequencial, colocando os nossos chakras
em nível de potência para recebermos as curas, os tratamentos necessários. Nós vamos iniciar com o chakra básico na frequência de 396 Hz. Agora. Vamos para o chakra umbilical, 417 Hz. Vamos para o plexo solar, 528 Hz.
Vamos para o chakra cardíaco, 639 Hz. Vamos para o chakra laríngeo, 741 Hz. Vamos para o chakra frontal, 852 Hz.
Vamos para o chakra coronário, 963 Hz. Vamos respirando profundamente. Vamos colocando as nossas intenções mais sinceras e nos preparando para o encaminhamento e ativação do tratamento nas câmaras de cura. Respire e vá se conectando com este momento. Com todo o amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eu superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que auxiliem a fazer o encaminhamento de todos que solicitam, de todos que intencionam, até as câmaras de cura e a ativação do tratamento junto aos Kumaras e ao sistema Kumar multidimensional. Gratidão. Respire e vá percebendo toda essa energia enquanto somos encaminhados até as câmaras de cura. Depois, nós faremos a finalização.
Respire mais algumas vezes profundamente, se percebendo, percebendo a energia. E nós vamos encaminhando, nos encaminhando para a finalização. Em profunda gratidão e com amor em nossos corações, agradecemos a toda a Ordem dos Kumaras e todos os seres que participaram deste tratamento. Neste momento, solicitamos que sejam desfeitos todos os mecanismos de proteção e desconectada toda a energia envolvida neste atendimento. Que cada um siga somente com o que é seu. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Respire, se estique, os braços, as pernas, e vá voltando pro aqui e pro agora, no seu momento. Conforme vocês forem voltando, quem quiser comentar como que foi, como que está se sentindo, como que foi o processo para você, é sempre importante a gente entender como que foi para cada um, se estão bem. Dormiu? A Jane dormiu, maravilha. É bom dormir. A gente recebe bastante tratamento, assim, quando a gente é induzido no sono. Maravilha. Bom, então, queria agradecer a todos que participaram, todos que vão participar depois também, em outro momento. Pode repetir quem quiser, tá? Não tem problema. E desejar para todos também uma excelente semana. Lembrando, né, todos que colocaram suas intenções, a gente segue nesses tratamentos nas câmaras. Então, continue tendo fé, acreditando, cuidando da sua energia, que a espiritualidade também está cuidando da gente. Ok? Então, uma ótima semana, que fiquemos na luz, na paz, e nós vamos nos vendo por aí. Um grande abraço e até mais.